que este Festival da Palavra 2017 seja só aquele abanozinho na faísca, né? naquele foguinho para acender seu fogo da paixão pela Palavra de Deus, pela sua disciplina, na sua meditação, na sua leitura para o resto do ano. Não resta dúvida, né? A sua concentração, a sua diligência no estudo e na meditação da Palavra de Deus é motivo da sua sorte. Ouça o que eu estou falando, né? E Satanás, às vezes, ele vem e você deixa esfriar isso aí. Não deixa esfriar. Nós precisamos mais do que nunca, nesses últimos momentos da nossa oportunidade, porque a terra está no seu final. Jesus está a qualquer momento de chegar. E nós precisamos mais do que nunca desse poder que vem do nosso envolvimento com a Palavra de Deus. A Palavra que fez os céus e a terra. A Palavra que enviou o seu Filho. A Palavra que nos trouxe a salvação. Invista nisso. E não deixe esmorecer, né? Não deixe apagar esse fogo que se acendeu. E parabéns a toda a igreja, né? Desde as crianças, a todos os líderes, os professores que incentivaram isso, papai e mamãe que ajudou, né? Eu vi famílias inteiras que tiveram sucesso. Parabéns, continue, porque vale a pena. Hoje nós queremos falar sobre diligência. Existem 7 virtudes que são chamadas as virtudes celestiais, ou seja, as virtudes mais chaves, dizendo assim. E uma delas é a diligência, que você que leu Provérbios, a não ser que você, como essa turma aqui, que eu não quero nem olhar para eles, não leram com muita atenção, que não responderam nenhuma das perguntas que eu fiz ali. Mas de qualquer forma, você deve ter notado, né, Lu? Você deve ter notado, né, Mauro? Você deve ter notado que fala muito essa palavra diligência, né? E foi o que vocês não fizeram, vocês não leram com diligência, mas leram. O importante é que a gente ganhou o prêmio, né? E que o feio aqui não ganhou, né? Mas hoje nós vamos falar sobre diligência. Essa palavra diligente ou diligência vem da palavra hebraica harut, né? Geralmente, quando transliterado no nosso alfabeto é KHARUT, mas na verdade esse KH é o Ra, né? Um R forçado, harut, e significa afiado, amolado. E por extensão essa palavra veio a significar como um adjetivo, um trabalho com esforço, esforçado, cuidadoso, focado, persistente, dedicado, meticuloso e eficiente. E hoje nós vamos olhar primeiro 5 vantagens de quem tem diligência na sua vida. É algo que fará toda a diferença em toda a sua vida. É algo que pais precisam ajudar os seus filhos a inculcarem em suas vidas, no seu caráter, desde pequeno. E nós vamos começar falando das 5 vantagens que o livro de Provérbios nos traz, né, que Deus nos diz através de Provérbios, que favorecem a pessoa que tem diligência em sua vida, que é uma pessoa diligente, que treina diligência. Primeiro, Provérbios capítulo 10, verso 4, Provérbios 10, 4, diz assim, que a mão diligente traz riqueza, e a mão preguiçosa, ou na verdade no original, negligente, que é o oposto de diligente, negligente, e a mão negligente traz miséria. Outro versículo que diz a mesma coisa é Provérbios 21, 5. Então, a mão diligente traz riqueza. Quem quer ser pobre? Só de espírito, né?
Então, um dos segredos de você ter uma vida bem sucedida, inclusive profissionalmente, financeiramente, tá? Às vezes as pessoas querem culpar o diabo por muitas coisas do qual ele não é culpado, e às vezes as pessoas querem responsabilizar o Espírito Santo por coisas que não é tarefa dele, né? E nós precisamos entender o que é trabalho do Espírito, o que é obra do diabo, e o que é responsabilidade nossa. E a questão da diligência é algo que Deus diz para nós que nós devemos fazer, e consequência de uma vida diligente, de um trabalho diligente, você então vai produzir riqueza com o esforço da sua vida. Você vai produzir bem, e riqueza em todos os sentidos, não somente financeiro. Número 2. A segunda vantagem que Provérbios nos dá, no capítulo 12, verso 24, é que quem trabalha diligentemente vai ser administrador e não peão. Vai governar e não ser escravo, não vai ser o peão. Ele vai ter uma posição melhor na sua empresa, uma posição melhor na vida, ele vai ter uma ascensão na sua carreira, na sua vida. Então, quem é diligente governa. Terceiro, a terceira vantagem, que quem é diligente vai ter uma ascensão socioeconômica, ele vai subir na vida, ele vai ser procurado para fazer os trabalhos. Quem é que você procura? Quem é que você procura quando você quer fazer um trabalho bem feito, você quer que seja realizado eficientemente e economicamente? São pessoas diligentes, pessoas que você pode confiar. Então, por causa disso, as oportunidades abrem. E algo que é muito importante, eu estou começando a descobrir, eu falei isso até, eu acho que foi ontem, que eu estou começando a desconfiar. Eu entendo que todo mundo passa por épocas que você fica desempregado, que você fica sem um trabalho. Eu passei 6 meses, né, numa época da minha vida, acredite se quiser, mas não parei de produzir riqueza. Eu não tinha emprego, mas eu continuei fazendo os bicos. Aliás, eu ganhei mais dinheiro naqueles 6 meses. Foi aonde eu decidi que eu ia começar a ser autônomo em vez de buscar um emprego. Eu consegui mais. Por quê? Porque eu descobri uma nova área da minha vida. Eu fiz uma nova tentativa. Eu descobri que existiam outros dons que eu tinha, que eu não tinha descoberto ainda, dentro do meu trabalho anterior. Mas eu comecei a notar que pessoas que estão em dificuldades financeiras e não têm emprego, muitas vezes é falta de diligência. Deixa eu dar só um exemplo. Hoje, um jovem aqui da igreja, um jovem senhor aqui da igreja, que foi criado aqui dos nossos jovens, ele me contou essa história e eu achei fantástico. A empresa dele tinha, eu acho que 3.000 funcionários no auge, 3.000, 4.000 funcionários no auge, e com essa crise toda, ela veio demitindo e ficou com, eu acho que uns 400 funcionários. Ele foi fazer um estágio nessa empresa, né? Na época de demissão, você sabe o que acontece com o estagiário? Ele vai logo embora, termina o estágio e vai embora. Criaram uma posição dentro da empresa para ele poder ser contratado. É isso que acontece. É isso que acontece com a pessoa que é diligente. O diligente, uma outra empresa, ela veio baixando. Adivinha? O último a sair, quem fechou as portas? O diligente. Você pode até chegar a ser desempregado, mas você vai ser o último, e vai ser o primeiro a ser contratado. As empresas procuram pessoas diligentes, o mundo está em busca de pessoas diligentes. Quem dera, ó Senhor, que nós tivéssemos governantes diligentes. Quarto, Provérbios diz, em Provérbios 13, eu dei um versículo esse daí, você sobe na vida, Provérbios 22, 29. Provérbios 22, 29. Número 4, a quarta vantagem, em Provérbios 13, 4, diz que a diligência faz os seus sonhos se realizarem. Se você um dia visitar a Disney, o tema da Disney é assim: sonhe, sonhe, e o seu sonho vai se tornar realidade. Maior mentira,
Mas no final das contas, Disney é uma terra de fantasia, só podia ter mentira, né? É mentirinha, é uma brincadeira, você sonha e não vai acontecer nada. Sabe aquele bêbado que está lá no esgoto, né? Está lá caído lá no center? Sabe o que ele está fazendo? Sonhando. Sonhando com mais uma garrafa de pinga, sonhando com mulher, sonhando com a mansão. E ele nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir, porque sonhar, somente sonhar, não traz riqueza nenhuma. Aliás, a Bíblia diz que quem só sonha vai terminar pobre, né? Eu tenho um amigo que morreu pobre, morreu na miséria. Nunca vi um sonhador. Eram livros que ele ia escrever, eram empreendimentos que ele ia realizar, eram instituições que ele ia beneficiar o mundo com. E morreu e não aconteceu nada, porque não era diligente. Diligência. Trabalhar, veja de novo, com esforço, com cuidado, focado, persistentemente, dedicado, meticulosamente e eficientemente, é o que faz o seu sonho. Sim, você precisa de sonhos e alvos, mas é a diligência que faz realizar o seu sonho. E finalmente, número 5, a vantagem da diligência em sua vida. Provérbios capítulo 18, verso 9, 18, 9, diz que a diligência, ela traz economia. Ela traz economia. Para as crianças que estão aqui, e vamos aprender assim, vou ajudar você a lembrar das 5 vantagens. São 5 vantagens igual os dedos da sua mão, né? Primeiro, a diligência traz, riqueza. Quem não gosta disso, né? Traz riqueza. Quem que não gosta mais um chocolate, mais uma roda na sua bicicleta, né? Segundo, quem é diligente, reina. É cabeça, não é rabo. É uma das passagens que Deus, uma outra ilustração que Deus usa. Terceiro, quem é diligente, sobe na vida, sobe na vida. Você quer ficar todo tempo embaixo, pé rapado? Não, você quer subir na vida, né? Faz parte do ser humano querer melhorar, querer prosperar, querer subir. Quarto, ser diligente faz os seus sonhos se realizarem. Benjamin Franklin escreveu que ele tem muitos provérbios também, e um dos provérbios é que diligência é a mãe da boa sorte, né? É a mãe da boa sorte. É interessante que as pessoas diligentes têm mais sorte do que as pessoas negligentes. Você notou isso aí? E finalmente 5, ser diligente traz economia. Olha só a mão, né? Aquela mão de, né? Você tem que ser um pouco assim, né? Porque Provérbios diz Provérbio diz que o pobre, um dos problemas do pobre é que ele devora tudo o que ele tem. Ele devora, né? Você tem mais 10 reais sobrando aí no bolso, você vai e compra mais um quibe para você, né? O dinheiro de quem não tem um pouquinho de planejamento e diligência, ele vai sair tudo pelo banheiro. Tudo você só devora. Não, a Bíblia diz que você tem que ser diligente quanto às suas finanças, né? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre diligência. Na próxima parte, a segunda parte da mensagem, nós vamos falar sobre as características de uma pessoa diligente, né? E durante esses 10 itens que nós vamos falar, essas 10 características, eu gostaria que você ali em silêncio, claro, né, só na sua, para ninguém saber onde é que você está nessa escala da diligência, que você então se avaliasse. Se você é diligente, meio diligente, ou se você está mais para o lado do negligente, e vai ser pobre. Então vamos lá. 10 características da pessoa diligente, de acordo com Provérbios. Primeiro, Provérbios capítulo 12, verso 27, diz que o diligente cuida bem das coisas. Cuida bem das coisas. Você, criança, você cuida das suas coisas? Você cuida? Ou você deixa jogados seus brinquedos para alguém pisar? Você deixa seus brinquedos que você ganhou, você deixa lá no quintal, deixa no pátio, deixa pegando chuva, deixa pegando sol? Isso é ser negligente com as suas coisas. As suas roupas, você cuida das suas roupas? Você pendura as suas roupas ou você deixa mofar mesmo, apodrecer lá com o seu suor? Como é que você faz?
Você cuida das suas coisas, você cuida da sua bolsa, você cuida dos seus livros, você cuida daquilo que seus pais se esforçam para te dar. Homens, você cuida das coisas que você tem, você cuida daquelas coisas, você cuida das suas ferramentas, você deixa em qualquer lugar e quebra e você não está nem aí, né? Você, mulher, você cuida da sua casa, você cuida da sua casa, você tem aquele cuidado especial com a sua casa, você tem aquele cuidado com as suas coisas. Ser diligente é importante. O diligente cuida bem das suas coisas. Número 2, o diligente planeja. Provérbios capítulo 21, verso 5. Provérbios 21, 5. Os planos são importantes porque os planos ajudam a economizar e a evitar prejuízos. Planejamento é fundamental, é uma das qualidades de Deus que Ele nos deu a capacidade de realizarmos também. E o diligente, ele planeja, ele vê a estratégia melhor, ele vê como é que ele consegue os preços melhores. Quem trabalha comigo sabe, né, até o confiar, e assim mesmo eu ainda faço uma avaliação de vez em quando. Eu quero que a pessoa que faz compras aqui pela igreja, no caso agora o Moisés, e eu tenho mais uns 2 que ajudam também, eu quero o melhor preço pela melhor qualidade pelo melhor preço. Então é muito fácil às vezes a pessoa, quando está gastando o dinheiro, principalmente do governo, né? Mas de outras instituições, da empresa, da igreja, daqui um pouco, sabe aquele cuidado de você ligar para 3 empresas para ver qual é o melhor preço, de ir lá negociar pessoalmente, porque às vezes pessoalmente você negocia um preço melhor do que pelo telefone. Ser diligente é onde você planeja, você descobre, você investiga, para que você possa ter a melhor qualidade, com o menor preço, e evitar e prevenir contra prejuízos. Isso é importante, uma marca do diligente. Terceiro, o diligente está sempre avaliando a situação. Provérbios capítulo 27, verso 27 e 23, o diligente, ele sempre, olha só, vou ser diligente, eu vou amarrar meu cadastro, né? Porque senão depois eu piso aqui, caio aí em cima e vou para o hospital, né? Pronto. Ser diligente vai ser uma das coisas, é prevenção, nós vamos chegar nisso. Número 3, então ele avalia sempre. Ele avalia, porque assim, primeiro Deus diz que nenhuma riqueza dura para sempre. Você tem que estar sempre a par do que está acontecendo. Você precisa estar sempre avaliando, ver se realmente você está fazendo as coisas eficientemente ou não. Também dentro dessa questão de avaliar, veja só, nenhuma pessoa tem todos os dons, todas as aptidões, as habilidades. Então, nós precisamos, quando estamos numa missão, quando estamos numa empresa, nós precisamos nos cercar com pessoas, não amigos, sim, eles têm que pelo menos trabalhar em paz com você, mas pessoas que vão te complementar, que vão ser fortes naquelas áreas onde você é fraco. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, você é jovem, você pretende casar, não é isso? Você pretende casar, você já está de olho, mas o problema do jovem quando casa, ele só olha a espiritualidade da menina, né? E a menina só olha a espiritualidade do homem, né? Não, eu estou casando porque eu acho que é a vontade de Deus. Conversa fiada. Na verdade, você seria bem mais bem servido se você olhasse essa questão de complementação. Você é meio desorganizado, sim, você precisa lutar para ser organizado, mas você precisa namorar uma menina que é cri-cri para a organização, que vai ser uma cabra da peste na sua vida, né, pela sua organização. Isso vai ajudar você a ser uma pessoa mais diligente. Você que, por exemplo, uma empresa, eu conheci um grande inventor, ele inventou uma coisa incrível, era para ganhar milhões, não ganhou nada, morreu pobre, sabe por quê? Porque ele queria ser o inventor, o produtor e o vendedor, ele queria ganhar tudo. Não, ele teria que ter chamado alguém que soubesse vender aquilo, ele tinha que chamar alguém que soubesse todas as extensões, um bom advogado para trabalhar na parte das patentes, e ele não fez isso, ele achava que ele conseguia fazer tudo. Ninguém pode fazer tudo, e você precisa procurar pessoas que possam te complementar, e não querer fazer sozinho. Isso faz parte dessa estratégia da avaliação do diligente. Número 4,
O diligente, ele termina o que começa. Hebreus capítulo 6, verso 11, fala sobre isso. Na nossa vida espiritual, da nossa carreira com Deus. 2 Coríntios capítulo 8, verso 11, 2 Coríntios 8, 11, fala sobre, Paulo diz para aquela igreja que na hora que ele diz, vamos tirar uma oferta para ajudar os velhinhos lá que estão passando necessidade de Jerusalém, bora, ei! Aí na hora só começaram, mas não terminaram, e ele escreve aquela parte da carta, ele diz, olha, termine o que você começou, você precisa terminar, Deus quer que você termine. Você é uma pessoa que termina o que você começou, ou você ainda tem uma parede que você começou a pintar e até hoje você não fez ali os arremates. Ou aquela cerâmica que você começou a botar e você não, falta 10 cerâmicas que você não colocou. Ou aquele outro projeto que você começou e está lá arquivado, está lá apodrecendo e você não terminou. Isso é algo que pais precisam ensinar para suas crianças. Muitas pessoas têm a iniciativa, a terminativa muitas vezes é mais difícil. E você precisa ensinar. Deixa eu dar um exemplo como é que você pode ensinar isso. Eu vi meu irmão ensinar isso para a filha dele de 6 anos. Eu estava visitando meus irmãos, juntamente com os outros irmãos e os filhos dele, tinha primos, aquele negócio, aquela animação toda que acontece em reuniões de família. E a minha sobrinha de 6 anos, filha do meu irmão que mora na França, ela muito enxerida, a gente ia jogar, os adultos iam jogar War, né? E ela queria, eu quero jogar, pai, eu quero jogar. Olha, falta um jogador, eu quero jogar. Só falta essa. De qualquer forma, meu irmão, que é um excelente pai, criou bem os filhos, ele disse, olha, isso é jogo de adulto. Por que você não vai jogar a bola, vai jogar, fez várias sugestões. Não, eu quero jogar o War. Então tá bom, você vai jogar o War. Mas vai ser um War até o final. Se terminar meia-noite, você vai estar aqui conosco terminando esse jogo. Você entendeu? Sim. Aí para mim foi um azar, porque ela encasquetou com o amarelo, e eu era amarelo. Ela só queria, mata o amarelo. Né? A estratégia dela só era tirar o tio Davi, né? Na verdade não era nem o tio Davi, era o amarelo. Ela tinha raiva do amarelo, né? Era um macabro. E aí, adivinha? Quem ficou para jogar por último? Porque ele vai eliminando jogadores. Quando deu umas 9h30 da noite, né? A gente começou umas 7, 9h30 da noite, estava só ela e o pai. Pai, estou cansado. Não, nós vamos terminar. Pai, ganha o senhor. Não, nós vamos terminar. Eu quero brincar com ele. Agora os meninos já estavam com outra brincadeira mais animada. Não, você vai terminar. E se não você vai apanhar. Você se lembra que eu falei 7 horas? E você insistiu? Joga o dado. Joga o dado. 11, 11h30, sei lá que hora terminaram de jogar. Passaram a noite na mesa, mas nunca mais ela esqueceu a lição de terminação. Você tem que terminar o que você começa. Isso na nossa vida é tão importante. Termine o que você começa. O diligente termina o que começa. Número 5. O diligente afia os seus talentos. Todos nós temos talentos, mas esses talentos precisam ser polidos. É tipo um terçado. Depois de você cortar um pouco, ele fica cego, ele desamola e você tem que afiar de novo. Você sabe que a vida útil de um engenheiro hoje é mais ou menos 10 anos. Depois de 10 anos, as novidades que vêm em construção, se você não tiver sempre se renovando, lendo, pesquisando, fazendo os cursos necessários para você ficar sempre na frente, você perde a sua vantagem. A vida do médico é 12 anos, se ele não fizer essa renovação dos seus conhecimentos. Hoje o mundo anda muito rápido, hoje muito mais do que antigamente. Você precisa sempre estar polindo, afiando de novo, aprendendo, lendo, pesquisando, para que você sempre fique na frente e não atrás. O diligente não se acomoda.
Eclesiastes 10:10 diz que quando você corta com o machado e o machado não tiver afiado, você vai fazer o dobro da força por metade da eficiência. Você então precisa sempre estar afiado. Nunca pense que você não precisa mais. No momento que você acha que você chegou, é a hora que a sua empresa vai começar o declínio. Você precisa estar sempre se aprimorando. Sempre aprimorando. O diligente se aprimora sempre. Número 6. O diligente previne em vez de remediar. Provérbios capítulo 22, verso 3, diz que o sábio, ele vê ali o problema e ele dá a volta, ele conserta, ele não vai dar no meio do problema. O nécio, o negligente, o preguiçoso, ele vai e sofre as consequências. Por exemplo, você tirou o seu carro da garagem e você notou que tinha uma poça de água debaixo do carro, que apareceu durante a noite, e você não tem cachorro que mija ali debaixo, né? Você diz, mas eu vou ver isso depois. Você tira o seu carro, aí você vem embora, daqui um pouco eu te vejo na Torquato, com a tampa levantada, né? Com o capô levantado, e só aquele vapor, e você perde o seu motor. Você destrói o seu motor, superaquece, racha o bloco e já se foi. Quando você poderia ter prevenido, quando você vê aquela água é um sinal que alguma coisa está errado. Ou o radiador está vazando, ou o mangote está furado, ou o tampão do motor furou. Você precisa prevenir, porque um tampão, um mangote ou um radiador é muito mais barato você consertar do que comprar um motor novo. Prevenção, para aquelas pequenas coisas, você vê pequenas coisas, o diligente ele é prevenido. Eu vejo tantos adolescentes com cadastro desamarrado. Sabe quantas pessoas já quebraram braços com cadastros desamarrados? Isso é tolice. Não, mas todo mundo anda assim, sim. E todo mundo é tolo. Você tem que ser o diferente. Cabeças são poucos, rabos são muitos. Você precisa entender que diligência faz parte. Deus quer que você seja top. O diligente, então ele previne em vez de remediar. Número 7, o diligente, ele faz o seu melhor. Nós cantamos aquela música, faço o melhor, faço o melhor para Deus. Mas às vezes a gente só canta, a gente não faz. Não é isso? Não é isso? A gente tem que fazer, Deus diz em Colossenses capítulo 3, verso 23, que tudo que a gente faz tem que fazer como para o Senhor. Ele é a medida, não é para o seu patrão, ele inclusive diz isso aí, não é para o pastor, né? É para Deus. E quando você faz para Deus, a sua excelência vai ser grande. Uma vez quando eu era criança, como eu falei, minha mãe nos educou meio expediente em casa e outro expediente a gente enrolava na escola. E durante aquele, minha mãe era aquela pedagoga carrasca, né? E eu me lembro uma vez, uma vez por semana tinha que fazer redação. Aí eu estava fazendo minha redação e meu irmão estava fazendo a redação, e na verdade a gente queria estar pegando uns papagaios que estavam quedando e brincando de bolinha com o vizinho e fazendo outras coisas, e meu irmão estava chateado porque a minha mãe tinha passado parece que 2 páginas para ele fazer. Aí ele tinha uns 8 anos, ele tinha 9 anos eu acho na época, e eu tinha 6 ou 7, e ele estava fazendo, ele estava do meu lado, né? E a minha mãe, eu já contei a história, minha mãe era uma pedagoga carrasca, ela vinha de manhãzinha, a gente pegava os livros, colocava na nossa mesa, onde a gente ia estudar, aí ela vinha, botava um cinturão assim do lado. Uma vez eu razoei com ela, eu falei, mãe, por que você presume que nós não vamos estudar, que nós vamos estar com trapaça? Por que você presume maldade da nossa parte? Ela disse, não, eu só estou deixando aqui um lembrete do que vai acontecer com você, caso o diabo venha te tentar nessas áreas. De qualquer forma, nós estávamos fazendo nossa redação e o meu irmão ali fazendo, ele estava meio bravo agora com a minha mãe, e eu vi ele pegar no lápis assim, eu nunca tinha visto assim alguém escrever desse jeito, ele fazia uns garranchos, furava o papel e tudo, fazendo uma letrona, porque ele ia fazer uma redação de uma página, né, preencher 2 páginas, entendeu? Ele fazia uns garranchos assim,
Eu ouvi assim, só os esturros lá dele. Eu só olhando, né, e vendo o cinturão desse lado, e olhando meu irmão desse lado. Aí eu ouvi quando a minha mãe chamou, já está pronta a redação? Já! Aí ele foi, eu fiquei atrás de uma porta, só olhando assim, olhando para ver como é que ia ser o resultado dessa redação, né? Ele foi lá, olhou, minha mãe primeiro olhou, aí ela perguntou, isso aqui é o seu melhor? É! Ela disse, é essa a redação que você entregaria para Jesus Cristo, seu Salvador? Pô, aí pegou pesado. Meu irmão ficou pensando numa boa resposta que não tinha, né? Ela disse, é essa a redação que você entregaria para Jesus? É essa a redação! E a redação chegando mais próximo da cara dele. Aí finalmente, não! Eu te digo, meu irmão é uma das pessoas mais diligentes que eu conheço na minha vida. Uma lição, às vezes ensina para uma vida toda. Diligência. Diligência, o diligente, ele faz o seu melhor. Ele faz o seu melhor. Na Bíblia tem a história de Jeroboão. Jeroboão, sabe por que ele subiu e teve aquela influência de poder até levar 10 tribos quando rachou o reino? Porque ele era o melhor. Ele era o mais diligente de todos os trabalhadores. Salomão o colocou sobre todos os trabalhos serviçais e de trabalhos forçados. E assim ele teve uma influência enorme sobre aqueles homens fortes que depois se tornaram os seus soldados no dia da divisão do reino de Israel. Número 8, o diligente, ele segue instrução. Segundo Coríntios, capítulo 24, verso 13, tem uma passagem, uma história interessante, que Joás, um rei muito jovem, quando ele assumiu, como ele estava na influência e na tutela de um grande sacerdote de Deus, ele foi assim, um homem que andou com Deus durante quase toda a sua vida. Depois que o sacerdote morreu, é que ele desviou, mas durante aqueles anos ele decidiu que ele reconstruiria o templo estava em decadência, estava estragado, anos e anos e anos, muitos reis não tinham feito nada, desde o tempo de Salomão, para reparar, para consertar, para reformar o templo, e ele decidiu que seria o projeto, e ele juntou os dinheiros da nação, e consertou ali o templo, e ele escolheu os homens, e a Bíblia diz ali que eles fizeram um trabalho perfeito, de acordo com as instruções que tinham sido dadas originalmente, ou seja, as instruções de Davi, que Deus passou para Davi, e Davi passou para Salomão. Eles fizeram tintim por tintim, como a gente diz, pelas instruções que foram dadas pelo rei Davi. E a Bíblia diz que em fazer, eles ainda economizaram e no final trouxeram de volta para Joás dinheiro que sobrou. Já pensou no dia que isso acontecer no Brasil, que uma prefeitura, um senador, um congressista trouxer de volta o dinheiro porque economizaram, vai ser o dia que Jesus volta. Mas eles fizeram porque eram homens diligentes. Assim tem que ser na nossa vida, seja na sua empresa, né? Seja na sua família, seja no que você empreender. Você precisa ter diligência e saber seguir instruções. Pais, para isso você tem que ensinar isso. Isso aí é uma das modalidades que nós ensinamos no Kids, né? É importante. Eu me lembro uma vez, eu fiz uma prova que dizia assim, na primeira frase da prova dizia assim, leia todas as questões antes de responder qualquer uma delas. Aí era certo e errado. E tinha que fazer com caneta. Na última questão dizia assim, não responda nenhuma das questões. 2 da turma inteirinha leram as instruções e seguiram as instruções. E por isso todo mundo foi reprovado na prova, né? Menos esses 2, que seguiram as instruções. Você precisa para os seus filhos dar instruções bem claras, perguntar se elas entenderam, e depois você precisa
verificar se fizeram, se seguiram as instruções. Seguir instruções é fundamental para uma vida bem-sucedida. Como é chato quando você dá todas as instruções para uma pessoa, aí você vai ver o trabalho feito exatamente, parece o contrário daquilo que você falou. Parece que você estava falando chinês para aquela pessoa. Isso é falta desse treinamento na área de diligência, tá? de fazer as coisas conforme as instruções. Eu me lembro quando a gente estava construindo aqui esse prédio, e nós tínhamos esses arcos, né? Essas tesouras eram de um modelo novo, leve, mas isso significa que na hora de você levantar um arco desse inteiro, sem colunas e de um ferro leve, ele tinha que ter muito cuidado, né? E quando a gente começou a levantar o primeiro, eu olhei assim, e uma ponta, o meio já estava assim uns 7 metros, 8 metros de altura, e as pontas estavam no chão, parecia assim um avião que a asa tinha caído. Eu digo, isso aí vai quebrar. Não tem solda que aguente isso aí. Isso vai... Aí eu pedi para baixar, e aí eu liguei para o engenheiro em São Paulo, e digo, olha, nós estamos levantando esses arcos, mas não sei se é nosso equipamento, que não temos o bastante, talvez precisamos de mais 2 guindastes. E nós discutimos na ligação, e chegamos à conclusão, ele me deu uma ideia, e nós fizemos. Aí eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que ele falou, colocamos um tipo de apoio, parafusado, soldado no lado, parafusado no lado, e conseguimos levantar direitinho primeiro. Mas isso demorou mais a gente colocar aquela tesoura, porque tinha que armar, tinha que pegar essas outro tipo de ferro e colocar do lado. Deu mais trabalho, mas levantou, ficou lá em cima bonitinho. Aí eu fui almoçar. Aí eu falei para a equipe, eu digo, faça do mesmo jeito, a empresa que estava aqui, faça do mesmo jeito, tire agora, desparafuse aqueles ali, e traga para baixo, arreia aqui, e vamos fazer a mesma coisa, vamos suspender esse. Aí, o gerente da empresa que estava fazendo aqui a obra, com pressa, achando que ele ia fazer mais rápido, e que ele ia mostrar que não precisava daquilo tudo não, e que ele ia aproveitar o horário do meu almoço para ele fazer bem rapidinho, chegar aqui, eu já ia ficar, vocês fizeram assim, legal, que bom, né? Aí eu cheguei, quando eu vi o pessoal meio, o pessoal desaparecido, eu vi uns 3 homens lá no centro, assim, com a cabeça assim, e eu olhei e vi uma tesoura totalmente entortada. Aí a pessoa depois, ele disse assim, e depois disso, porque já estavam tudo em ordem, aí isso nos atrasou em 2 dias a colocação das tesouras. Além de ter que consertar e gastar para reparar esse outro. Aí no final a pessoa disse assim, sabe pastor, nunca mais eu vou desobedecer você, porque eu descobri que quando eu desobedeço, um pastor, aí isso acontece. Eu digo, não tem nada a ver com a sua desobediência. Isso tem a ver com você não sabe seguir instrução, esse é o problema. O engenheiro deu instrução e você não seguiu. E você agora quer espiritualizar isso aí. Não, foi simplesmente você não seguiu instruções. Siga instruções. Instruções foram feitas para isso, de pessoas que já tiveram esse problema antes, para prevenir esse tipo de acidente. Siga instruções. O diligente segue instruções e ainda economiza. Número 9, o diligente, ele é focado, ele presta atenção no que está fazendo. Isso significa que quando você está trabalhando, você precisa trabalhar e não ficar olhando o seu WhatsApp. Isso é diligente. Isso significa que você está numa reunião, você precisa prestar atenção no que está sendo falado e não ficar no seu WhatsApp. Deus requer diligência de você. É Deus que vê. Veja só, diligência foi Deus que ensinou, Ele que requer de você. O seu chefe pode até nem notar isso, mas Deus nota isso. E depois quando acontece coisa ruim, por que aconteceu? Porque você não é uma pessoa diligente. Número 10. O diligente, ele é proativo. Ele é proativo. Tem uma pessoa que trabalha de vez em quando comigo, eu gosto de trabalhar com esse homem. Eu pago mais para ele do que eu pagaria normalmente uma pessoa, mas sabe por quê? Se a gente estiver fazendo um serviço e eu sair, e chegar um imprevisto, acontecer alguma coisa, ou faltar alguma coisa, que de repente nós não tínhamos entendido o que precisava, eu nunca voltei para ver ele ali tomando refrigerante, ou sentado ali, de perna cruzada. Pois é. Mas desde aquela hora que não fala, pois é, quando você saiu eu esqueci de falar que não tinha mais parafuso. Isso acontece muito, né? Eu esqueci de falar que não tinha mais solda, que a solda acabou ontem à noite.
Aí perde aquele dia. Não, esse não. Mesmo quando acontece um imprevisto desse, você chega, ele está adiantando outros serviços. Ou ele já está fazendo limpeza, que a gente faz na sexta, ou ele está fazendo um outro serviço, ele já está adiantando, ele nunca fica parado, né? Isso é diligência, ele é proativo. Ele não precisa ser mandado em tudo. Ele procura como usar o seu tempo de uma forma eficiente a favor daquilo, ou da empresa, ou do projeto que ele está fazendo. Agora, nessa última parte, eu espero que aí você deu para avaliar a sua vida. Preciso repetir? Né? Ele cuida bem das coisas, planeja, avalia, ele termina o que começa, afia os seus talentos, previne em vez de remediar, faz o seu melhor, segue instruções, é focado e é proativo. Na última parte da mensagem, nós vamos falar sobre seis áreas em que Deus quer que você seja diligente. O primeiro, no seu relacionamento com Ele. É muito fácil no cristianismo a gente, porque é uma coisa a longo prazo, a gente ir se relaxando. É por isso que nós fazemos o Festival da Palavra todo ano, e nós fazemos sempre no primeiro semestre, isso é de propósito. Porque nós entendemos ali com o Natal e aquele início de ano e os muitos ministérios, às vezes com tanto trabalho que a gente faz, a gente termina relaxando um pouco na meditação, na memorização, na leitura bíblica. É ou não é? É ou não é? Não é assim na sua vida? Ou é só eu que tenho esse problema? A gente faz, aí o que acontece? Aí vem o Festival da Palavra, aí dá um gás, né? E a gente vê que não é tão difícil quanto a gente imaginava, e a gente coloca de novo em ordem. A ideia é essa, não é que você vai fazer um Festival da Palavra toda semana, né? Senão o pastor Leandro não faz mais nada, né? Mas sim, durante essas 3 semanas, foi assim um impulso para a gente agora colocar as coisas em ordem, voltar àquilo como nós éramos antes. E assim também, Deus quer que você trabalhe sempre o seu relacionamento com Ele. Assim como ele fala em Josué, capítulo 24, e verso 15, Josué falando para o povo, ele diz, olha, eu não sei a respeito de vocês, se vocês querem servir esse Deus ou não, ou se vocês querem servir aqueles falsos deuses lá do Egito, ou se querem servir aqueles deuses amoreus, né, dessa terra onde vocês estão morando agora. Mas eu vou dizer uma coisa, eu já decidi, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, e ponto final. E nós temos que tomar essas decisões, que nós vamos servir ao Senhor, que nós vamos cuidar dessa parte. Deuteronômio capítulo 4, verso 9, fala também do nosso relacionamento com Deus. Ele diz assim, cuide primeiro do seu, zele pelo seu relacionamento com Ele. Isso é fundamental para o seu sucesso, para a sua sorte, para a sua bênção, para a eficiência. Você precisa ser diligente no seu relacionamento com Ele. Segundo, você precisa, nessa passagem de Deuteronômio, capítulo 4, verso 9, aí ele vai falar também, e seja diligente em ajudar os seus filhos a também terem um relacionamento com Deus. Se esforce por isso. De novo, o que é diligência? É esforço, é cuidado, é foco, é persistência, é dedicação, é eficiência, é ser meticuloso no nosso relacionamento com Ele. Quando a gente começa a sentir, você não sente quando o seu relacionamento está esfriando um pouco? Com Deus? Sente ou não sente? Ou eu não sei porque que ele agora arranjou outra mulher. Eu sei, porque primeiro você arranjou outro Deus. A outra mulher veio muito tempo depois. Ficou desempregado. Eu não sei como. Eu achei que eu estava desviado um pouco. Não, você esfriou com Deus. E Deus, Ele te tira essas bênçãos muitas vezes. Não é todo desemprego que é disciplina de Deus, mas muito desemprego é disciplina de Deus. Porque Deus não deixa os seus filhos passarem fome. Então veja só, na nossa vida nós precisamos entender que Deus, olha, Deus zela isso, e Deus sabe o seu coração, Deus examina o nosso coração, Deus sabe quando começa a esfriar o nosso relacionamento com Ele. Zele pelo seu relacionamento. Segunda área, Deus quer que você seja diligente no seu trabalho. Colossenses 3, 23, aquela passagem que eu já citei, ele diz, tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Porque é Ele que te paga, é Ele na verdade o seu chefe, foi Ele que te botou com esse chefe, com essa empresa aí, mas Ele é o dono de todas as empresas, Ele é o chefão, e é Ele que te dá esse emprego, é Ele que te deu esse emprego, e por isso Ele diz, trabalhe como para o Senhor.
A sua ética tem que ser uma que você está trabalhando para Deus, você não está trabalhando para os homens verem, para o seu gerente, quando ele, inclusive ele fala, não trabalhe só quando a pessoa está olhando, para você fazer, como é o que a gente fala, tem uma palavra agora, foi embora. Para aparecer, para a pessoa achar que você está trabalhando. Faça para o Senhor. Até naquelas coisas que não são vistas, faça para o Senhor. Faça para o Senhor, porque Ele vê e Ele recompensa. Pode contar. Você não talvez ache que Ele não está vendo, mas Ele está vendo tudo, está anotando. E Ele vai te recompensar de acordo com a sua diligência no seu trabalho. José é um exemplo disso, mesmo quando escravo, que ele podia estar ali na injustiça e se lamuriando, ele continuou a trabalhar e não demorou, ele se tornou o chefe dos outros escravos, o administrador dos outros escravos, o administrador da casa de Potifar. Depois de injustiçado pela esposa de Potifar, ele foi para a cadeia do faraó, mas lá ele continuou a ser uma pessoa diligente. Daqui um pouco ele estava administrando o cárcere, né? A prisão lá do rei, e daqui um pouco ele estava administrando o país mais rico do mundo, o Egito da sua época. Por quê? Porque ele foi diligente sempre, nos momentos bons, nos momentos maus, ele foi diligente no seu trabalho. Terceiro, você precisa ser diligente nos seus estudos. Quantos estudantes nós temos aqui? Você estuda, você precisa ser diligente. Gente, não basta o que o professor passa na aula, porque às vezes o professor não passa nada na aula. Você, se quiser aprender, você tem que estudar além disso, você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que se esforçar nos seus estudos. Provérbios 12, verso 1, diz assim, aquele que ama a disciplina, o foco de estar ali, na mesa, estudando, concentrando, ama o conhecimento. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Isso significa, ama os estudos. Você precisa pedir de Deus esse foco de você poder estudar. E uma sugestão que eu faço, você precisa dizer assim, eu vou estudar essa parte aqui da matéria, e quando eu tiver terminado esses 30 minutos, aí eu vou lá na geladeira, vou tomar meio copo de suco. Você tem que se recompensar por algumas coisas. Pais, você tem que ajudar o seu filho a colocar isso em sequências, que ele consiga ter esse foco, essa atenção. E assim, os seus estudos irão bem. Você precisa ser diligente nos seus estudos. Você não deve malandrar, você não deve gazetar. Você não deve se alegrar quando os professores fazem a greve e te roubam do seu futuro. Uma das coisas que eu acho mais idiota no mundo é quando eu vejo, por exemplo, os professores da UFAM em greve. Uma vez passaram quase um ano em greve, se lembra? E os alunos achando legal porque não tinha aula. Bando de besta, né? Se você for um deles, você era besta naquele tempo, graças a Deus que você aceitou Jesus, porque você era besta naquela época. Sabe por quê? Porque agora você atrasou em um ano a sua profissão, a sua carreira, e aquelas pessoas, os seus concorrentes que vinham nas outras universidades, agora te passaram na sua frente e tomaram os empregos que eram para ser seus. Os professores te roubaram um ano da sua vida. Como é que você pode se alegrar com isso? Isso é falta de diligência. Isso é falta de diligência. Seja diligente nos seus estudos. Número 4, seja diligente no seu falar. Provérbios fala muito sobre o falar. Provérbios 25:11 diz assim que palavras bem colocadas são como uma maçã de ouro em cascos de prata. O que é isso? Que treco é isso, né? Eu depois que eu li isso, já com 20 e poucos anos, eu me lembrei que na minha infância, nós tínhamos um vizinho que era bem de vida, né? A gente morava numa área muito boa, mas não era muito bem de vida. Foi uma sorte doida que meu pai, né? Ele foi abençoado, e a gente morava entre o Gilberto Mestrinho, né? Que era muito rico naquela época, e do outro lado um desembargador da cidade. E a gente tinha as vantagens, né? Do parquinho lá, de um, de outro, né? E a gente foi, a nossa casa era toda furada, era um negócio mesmo. Mas de qualquer forma, né? Eu conheci essas pessoas. Eu me lembro que na casa de um deles tinha assim essa maçã de ouro e num pedestal de prata. É isso, é um apetrecho, né, para encher de poeira, mas muito bonito, né? Para dar trabalho para a empregada, né? Limpar ali. De qualquer forma, ele diz assim, uma palavra bem colocada, é um apetrecho bonito, é uma coisa boa de se ouvir. Deus diz que você precisa.
E vamos falar como é que isso acontece. Você não tem filhos que você fala com ele, você diz, oi meu filho, o que você falou? Tem gente que parece que chupa as palavras para dentro, né? Tira essa língua de trás dos dentes, menino. Sabe o que é isso? Eu vou dizer o que é isso. Isso é filho quando ele é pequeno, que ele está aprendendo toda aquela linguística, ali dos 9 meses até os 2 anos, aí vem a vovó visitar ela. Você está ensinando chinês, é? O que você está ensinando esse menino? Né? Fala direito com o menino. Esse menino é um menino normal. Né? A língua dele é português, então ensina para ele direito. Aí depois eu pergunto, não sei por que o menino falou. Porque você ensinou chinês para ele e ele mora no Brasil. Né? Então, fale corretamente, faça o seu filho falar postando a voz, né? Projetando a voz. Não deixe seu filho na hora do choramingar. Filho, quando você falar direito, deixe de chorar, fale direito, eu vou tentar atender o seu pedido. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Não. Eu não estou entendendo. Quando você tiver, chega aí, fala direito que eu vou te atender. São essas coisas que ensinam. Sim, então na parte da projeção, realmente da fala, da fluência da fala. Mas segundo, isso fala também no livro de Efésios capítulo 5, que é a questão dos palavrões, né? De vez em quando tem um irmão, muito antigo, mas assim, ele não tem zelado por essa parte. De vez em quando está jogando futebol e perde, lá na casa do pastor, jogando com mais 3 pastores, de vez em quando tem um irmão, né, que vai, aí fala um palavrão desse tamanho. Diligência no seu falar. Se na sua casa tem muita gritaria, ele fala sobre gritaria. Vamos mudar isso aí. Isso não agrada a Deus. Se existe palavrões, isso não agrada a Deus. O seu falar tem que ser algo. Deus é um dom que Deus deu para você. Use essa boca para falar eficientemente, falar de forma que agrade a Deus. Isso também inclui a parte de escrita. Isso fala de saber o que você deve falar e o que não deve falar. Provérbios capítulo 13, verso 3 diz, eu coloquei um guarda na minha boca. E ele fala também, quando você fala muito, você fala besteira. Então, se você é uma pessoa que fala muito, tenta regular isso aí. Tá? Meça as palavras. Depois, quando chegar a 5.000 palavras por dia, cancela, para, desliga. Deus quer que você seja diligente também com a sua família. Nós já lemos aquele texto lá de Provérbios, de Deuteronômio, mas tem um outro em Deuteronômio capítulo 6, versos 3 a 9, ele fala disso, seja diligente em ensinar essas coisas para os seus filhos, seja diligente em conversar com seus filhos, em dialogar com seus filhos, de conhecer o coração dos seus filhos. Muitas vezes quando o filho se torna teen, um adolescente, aí o filho, eu não sei o que falar, ele não fala comigo, eu não sei o que falar, sabe por quê? Porque quando ele queria falar com você com 8, 9 anos, você não tinha tempo para ouvir. Você que treinou o seu filho, se você ouvi-lo quando ele quer falar com você, abrir o seu coração, e olha, mais uma coisa, mais uma coisinha que eu falo para os pais, ouça, não reaja, né? Se o seu filho disser assim, pai, você mora no apartamento, no 10º andar, pai, eu quero um cavalo, desceleza o meu filho, desceleza, onde você vai botar um cavalo? Aqui na sala, no seu quarto. Aí o seu filho, não, você deveria dialogar, você perguntaria assim, mas que cor seria esse cavalo? Que tipo de cavalo? O que você ia fazer com o cavalo? O que você ia alimentar esse cavalo? Onde é que você ia colocar esse cavalo? É isso que abre o diálogo. Ensine os seus filhos. Isso abre a oportunidade para você falar dos princípios de Deus, para mostrar as virtudes e as desvirtudes da vida, de ensinar o seu filho, como a Bíblia manda, quando você anda, quando você senta com ele, quando você brinca com ele, quando você bota para deitar, quando você acorda de manhã. Treine o seu filho. Isso leva tempo. Isso significa que você vai ter que desligar, às vezes, a TV, e se desligar, às vezes, de outras coisas, e você vai ter que ter disciplina de ter momentos que é da sua família, não é da empresa, é da sua família.
não é de mais ninguém, é da sua família, para você poder ter diligência para com a sua família. Isso fala também em Efésios capítulo 5, de 25 a 29, homens, a Bíblia diz que você precisa cuidar da sua esposa diligentemente, para ela ficar sem ruga, sem mácula. Olha para a cara da sua mulher, está muita ruga, as rugas estão assim meio caídas assim, isso não é um bom sinal. Compre botox pelo menos, alguma coisa, mas você precisa alegrar o coração, você precisa trabalhar com a sua esposa, é ser diligente, né? Mulher, é o homem que você tem, não fica pensando que poderia ser melhor, é esse que Deus te deu, ou sei lá, você escolheu e agora né? Mas em vez da gente ficar só batendo, criticando, isso mudou alguma coisa? Só para pior. Então nós precisamos ter essa diligência para o bem-estar da nossa família. Cuide da sua família. É um tesouro que só no céu nós vamos ver o resultado de uma família onde a criação, onde o carinho, o amor, o investimento foi diligente. E finalmente, Deus quer que nós sejamos diligentes nos nossos ministérios. Romanos capítulo 12, verso 8, ele fala de vários dons, ele diz assim, aquele que tem o dom de administrar, que administre diligentemente. O que é diligente? É esforçadamente, cuidadosamente, focado, persistente, dedicado, eficientemente e meticulosamente. Administre, faça o seu ministério. Se você tiver esse mês no ministério de limpeza, chegue no horário, não chegue todo atrasado. E fique até o final, ajude. Quando terminar o seu serviço, procure outra coisa a fazer. É uma das lutas, né, que a gente tenta ensinar no Kids, né? Às vezes, isso principalmente eu falo, o jovem, né? Ele está doido para ir para o grupo dele, né? Aí quando ele termina ali a tarefa dele, ele voa, né? Ele voa no início da carreira dele, antes de aprender diligência. Ele voa e vai e desaparece e deixa lá as outras pessoas trabalhando até 7 horas da noite. Mas depois de umas 2 chamadas da liderança do Kids, aí muda. Ele vai lá e ele vai ver se tem alguma coisa que eu posso ajudar aí, adiantar aí. Se eu já terminei o meu, eu posso ajudar no ministério em outra parte, para todo mundo poder chegar em casa mais cedo, para todo mundo poder fazer o seu melhor. Isso é o ensino de diligência. É por isso que nossos jovens são diferentes. Alguns ainda estão chegando, mas são diferentes. Nossos teens, nós queremos lutar por isso. Lute por isso na sua família, na sua vida. No seu emprego, chegue antes, saia um pouco depois, né? Faça o seu ministério bem feito, seja qual for. 1 Timóteo capítulo 4, versos 15 e 16, Paulo, ele desafia Timóteo, dizendo assim, cuide do seu desempenho, cuide do seu progresso, para que o seu progresso seja evidente, seja diligente. Ele usa essa palavra, diligente sobre nessas coisas. Preste atenção à sua vida. E como vai a sua vida? Preste atenção ao seu ensino, para que seja de melhor qualidade. Persevere, porque assim salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Bem, às vezes quando a gente está nessa busca da diligência, como falei na semana passada, às vezes o ritmo, né, o repetir, a monotonia da vida nos desanima, nos faz cansar. E nessa vida nós vamos ter tribulações, vamos ter dificuldades. No final das contas, o mundo jaz na mão do maligno. É uma guerra, esqueça ou não. É uma guerra contra o mal, e Jesus está para voltar, e vai ser uma guerra até a vinda dele. Aí sim vai ser posto um fim à cabeça do dragão, né? Mas até lá, Gálatas capítulo 6, verso 9. No seu trabalho não se desanime, porque quem persiste diligentemente até o final terá uma grande colheita de justiça. Que Deus abençoe você, ajude você a colocar em sua vida, da sua família, diligência. Boa noite e uma boa semana, e até o próximo ano, nosso Festival da Palavra, se Jesus não voltar antes, né?